Verso 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Reis, sacerdotes e profetas também deram testemunho do Cristo, do Messias. Mas vamos ficar aqui em Isaías 9:6 e Isaías 53. Isaías 9:6 diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 53. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora aqui, vamos para a Escritura, João 5:39. João 5:39 diz assim. João 5:39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, disse Jesus. Agora aqui, João Batista, testemunho de João Batista, João 1, do 1 ao 33. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel vim por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água me disse: Aquele a quem vós vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Ô testemunho maravilhoso, louvado seja Deus. Maria, Lucas 1, 46 a 55. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Lucas 1, 46 a 55. Cântico de Maria. Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia
a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Louvado seja o nome do Senhor. Testemunho de Maria, mãe de Jesus, Filho de Deus. Paulo, Estevão, Atos 7. Atos 7. Estou só narrando cronologicamente os fatos, para que não demore muito e para que você tenha entendimento da riqueza da Escritura como testemunho, como documento, como prova, como testamento. É um conjunto, é uma nuvem de testemunho, é muita riqueza. Se você só não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se você for muito rebelde, se você estiver com o coração muito endurecido, se você for muito negligente e teimoso, porque é graça demais na sua direção, na minha direção, na nossa direção, querendo salvar, querendo socorrer, querendo perdoar, curar, amar, libertar, querendo dar vida e vida com abundância. Que amor maravilhoso. Então, testemunho de Estevão. Estevão foi apedrejado. Olha aqui, Atos 7. Apedrejado por uma mentira. Quem é que é apedrejado por sustentar uma mentira? Mentira não se sustenta, só se sustenta a verdade. Olha aqui, Atos 7. Então lhes perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhes deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhes a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos, e depois disto sairão daí e me servirão neste lugar. Então lhe deu a aliança da circuncisão. Assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó, e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a sua casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito, e em Canaã houve grande tribulação, e nossos pais não achavam mantimento. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto a filho de Faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhes a ideia de visitar seus pais, visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio.
Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: Homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: Quem te constitui autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? A essas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos 40 anos, apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, viu-se a voz do Senhor: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhes o Senhor: Tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estais é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constitui autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhes apareceu na sarça. Este os tirou fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi Moisés quem disse a seus filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nolas transmitir. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecestes vítimas de sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levantastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que fizestes para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto, como determinara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual também nossos pais com Josué, tendo-o recebido, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles até os dias de Davi. Este achou graça diante de Deus e lhe suplicou a faculdade de prover morada para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhes edificou casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o teu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual a vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em outra voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Como estas palavras, adormeceu. Que testemunho tremendo.
um testemunho que narra todos os fatos, sabendo que ia ser apedrejado, mas testemunhou. Que luz, que graça, que fé. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje tem muitas pessoas sendo apedrejadas. Existem muitas formas de apedrejamento. Que a igreja sempre foi perseguida, mas as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Testemunho agora de Paulo. Falando de Estevão, agora Paulo, Atos 17. Atos 17, do verso 16 ao 31. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se regozijava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isto. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidava senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Agora Pedro, testemunho de Pedro, Atos 3. Atos 3. Atos 3. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera.
Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, a qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Oh, glórias a Jesus! E para encerrar agora o testemunho do Pai. Você viu o testemunho da criação, você viu o testemunho dos patriarcas, dos reis, sacerdotes e profetas. Você viu o testemunho de Maria, de João Batista, de Estevão, de Paulo, de Pedro, e agora você vai ver o testemunho do Pai. Aleluia! No batismo morre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para fechar. Oh, glória a Deus, irmão. É uma nuvem de testemunho, é uma nuvem de glória. Chegou a mim e está chegando até você. Só depende agora de você, irmão. Crê ou não crê, você decide. A palavra está na tua boca e no teu coração. Olha aí, ó, testemunho do Pai. Mateus 3,17, Lucas 11. Mateus 3,17, Lucas 1,11. 3,17 diz assim: E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Lucas 1,11. Lucas 1, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. Não sou eu que estou falando nada, é a Escritura, é o fato histórico, é o testemunho, é um documento, é vida. Contra fatos não há argumentos, contra a verdade não pode haver a mentira. Onde há luz não há trevas. Ele é justo, ele salva, ele ama, ele julga, ele tem todo o poder. Dele, para ele, por ele são todas as coisas. Você foi feito por ele, você pertence a ele. Mas mesmo ele sendo o Senhor de tudo, ele te ama de uma forma tão plena que ele não abre mão da liberdade. Mas só que, na verdade, quem não crê na sua graça, na sua oferta, não está usufruindo dessa liberdade, porque está sendo escravo do pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, ele é mais do que liberdade, ele é libertação. Jesus te ama para te salvar. E ele salva. Todo aquele que nele crê tem a vida eterna.
E ele fala com a autoridade de quem é, porque ele é. Tudo que ele disse, tudo que ele fez, todo o testemunho prova quem ele é. E prova que tudo que ele é, sendo ele tudo que ele é, te ama, te amou e te amará. E se manifesta todo dia se renova a manifestação da graça, procurando salvar, procurando resgatar. Porque, repito pela terceira vez, cada dia o caminho é mais estreito e a porta é mais larga. E, infelizmente, muitos estão indo para a porta larga, porque não querem olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Porque resistem, endurecem, voltam as costas, se rebeliam. Mas hoje é um dia que você pode fazer diferente. Hoje é um dia que você pode olhar para Ele, olhar para a luz. Uma luz que não cega, mas uma luz que ilumina. Uma luz que dá a vida, que dá a vista, que Ele é a luz do mundo. Amém? Então aqui, Lucas 1:11, não é isso? 1:11, para fechar. E eu louvo a Deus por essa palavra, ela foi estendida, foi uma palavra que eu tive que dividir em 3, mas ela traz uma narrativa que, se você ler a primeira, a segunda e a terceira mensagem, você vai se fortalecer cada vez mais em graça e na dependência desse amor, e na fortaleza desse amor, e no poder desse amor, que é todo direcionado para nós, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja, nós somos o povo de Deus, nós somos o sal da terra e a luz do mundo, nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós estamos debaixo de um amor todo poderoso, que zela, que cuida, porque o amor dele é um amor verdadeiro, não é amor fingido. Amém? Lucas 1, verso 11 diz assim: E eis que lhes apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar. É isso? É isso mesmo, Lucas 1:11. Lucas 1:11 não está batendo não. Então eu peguei essa referência aqui, foi errada, mas nós sabemos que no batismo há uma manifestação da Trindade, né? O Pai testificando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? Não é isso? E no Monte da Glorificação também, quando ele aparece junto com Moisés e Elias numa visão, ele fala a mesma coisa: este é o meu Filho amado, a ele ouvis. E no batismo, quando o Pai fala, o Espírito Santo em forma de corpórea de pomba se manifesta e o Filho é batizado. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, num momento solene, único, extraordinário, um testemunho histórico, um testemunho inabalável, indestrutível, real, verdadeiro. E ele pode viver em nós, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, ele quer viver em nós. Por isso que nós temos que nascer de novo da água e do Espírito, como ele disse para Nicodemos. Então, assim, o testemunho vem lá de trás, chegou até mim e chegou até você. Você tem uma nuvem de testemunho. A história chegou até você. A salvação chegou até você. A vida chegou até você. O Salvador chegou até você. Cristo é Criador, Cristo é Salvador, Cristo é Senhor. Ele te amou, Ele te perdoou, Ele te salvou. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A graça foi manifesta antes, você nem sonhava em nascer. A propiciação pelos teus pecados já estava feita. Você tem um propósito, você nasceu com um propósito. Ele te fez com um propósito. Tudo já está feito, mas você precisa decidir. Com Ele é sim, sim e não, não. Com Deus é sim, sim e não, não. Você tem a decisão, você tem a escolha. A verdade está diante de você. Os fatos estão diante de você. A história está diante de você. O amor, a verdade, a justiça, a escritura, a palavra, a pregação, tudo está diante de você.
A decisão está com você, porque você tem a livre escolha, porque Ele te ama e Ele não quer que você venha até Ele, chegue até Ele por força nem por violência, mas pelo Espírito. Quem convence é o Espírito. A palavra está entregue. O testemunho é vivo e eficaz. O fato histórico confirma o testemunho de Cristo. Cristo confirma a história, antes de Cristo, depois de Cristo. Só nega quem quer se apegar a imagens, a religião, a ídolos mortos, a ilusão, a filosofias, a coisas que não têm fundamento, que não têm um testemunho. Então, graças a Deus por esse dia maravilhoso. Que Deus, mais uma vez, hoje, aqui como eu, nesse exato momento, tem milhões e milhões de pessoas levando essa palavra, levando esse testemunho. Como os heróis da fé lá atrás, perseverando em oração, na comunhão, no partir do pão, levando um testemunho. Testemunho daquele que era, que é e que há de vir, aquele que nasceu, tomou forma humana, viveu, foi crucificado, morto e sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou e enviou o Espírito Santo e formou e está formando a igreja. A história continua, porque Ele é o alfa e Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E você está nessa história, mas em qual livro você quer estar? Porque tem um livro dos escritos, o livro dos escritos, do que tem a vida eterna, o livro da vida. Coloque o seu nome hoje lá. Você precisa colocar esse seu nome hoje lá. Só você. Ele não vai colocar a força. Só você pode colocar esse nome lá. Quando você der o testemunho, como nós estamos dando aqui o testemunho, Cristo deu o testemunho, o Pai deu o testemunho, e a Escritura deu o testemunho, e a história dá testemunho, você também tem que testemunhar, porque com a boca se confessa, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eu quero agradecer a Deus por este momento e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem a salvação. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, e em paz tu inundas meu ser. Fiquem na paz, louvado seja o nome do Senhor, como eu estou na paz.